Nessa última semana, nós falamos bastante sobre as coisas do Grêmio que envolvem a folga de 3, 4, 5 dias, o Grêmio que se reapresenta numa quinta e o Renato só na sexta-feira. Falamos muito sobre os erros, diversos erros, por sinal, que o Renato vem cometendo no comando técnico do Grêmio. Mas não é que nós não tenhamos falado, a gente falou. Só que talvez a gente não tenha dado a real dimensão aquele que para mim é o grande causador disso tudo, o grande problema disso tudo. É claro que tem a ver com o presidente Alberto Guerra e é claro que é sobre isso que nós vamos falar agora depois da vinheta. Para quem não me conhece, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Cristiano Oliveira. A gente está num número bastante legal, um número bastante significativo de inscritos aqui no canal. E eu gostaria muito de contar com a inscrição de todos vocês que estão aqui assistindo a esses vídeos diariamente, tá? Se inscrevam no canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e não se esqueçam também de deixar o like no vídeo, porque isso é muito importante, é um recado muito claro para o algoritmo do YouTube que vocês curtem esse tipo de conteúdo, é legal para o canal seguir crescendo e o próprio algoritmo do YouTube vai indicar mais criadores de conteúdo gremistas para vocês também, todo mundo sai ganhando. Gente, eu tenho defendido a ideia de que o grande problema do Grêmio vem sendo a falta de cobrança, tá? Muitas palavras podem resumir essa falta de cobrança. A falta de atitude, muitas vezes, gravamos vídeos sobre isso nessa semana, a omissão em vários e vários casos, inclusive essa onda aí de deixar mais uma vez o Renato mandar e desmandar dentro do Grêmio. E eu sei que muitos no Grêmio não gostam quando eu falo isso, mas essa é a verdade. Quem manda no Grêmio é o Renato. E tudo isso, para mim, se resume nesse termo da falta de cobrança. O Grêmio é um clube que é alérgico à cobrança. Parece que é errado fazer cobrança forte ao Renato, ao grupo de jogadores, à comissão técnica ou até à própria direção. E eu quero lembrar para muita gente o seguinte: foram as críticas feitas de forma dura, de forma forte e veemente à direção do Grêmio que fez, por exemplo, o que fizeram, as críticas fizeram a direção do Grêmio se mexer e buscar reforços, e bons reforços no mercado na última janela. A direção do Grêmio, aí leia-se Antônio Brum, que é homem do futebol, o próprio Luiz Wagner Vivian, executivo, Fernando Lázaro, que é, digamos assim, o coordenador do Centro Digital de Dados do Grêmio, o próprio pessoal da análise do scout do Grêmio, eles foram no mercado, cara, e buscaram um Monsalve, por exemplo, buscaram um Arezzo, buscaram um Aravena, buscaram um Bright White, jogadores que, se dependesse da comissão técnica, por exemplo, não viriam. Se dependesse do Renato, o camisa 10 do Grêmio reserva seria o Vina. Se dependesse do Renato, ao invés de Bright White e Arezzo, o reserva do Diego Costa seria o Daverson, tá? Essa é a realidade. E as cobranças muito fortes que vieram da torcida e da imprensa aceleraram esse processo de busca por contratações. Só que essa cobrança, quando encontra, por exemplo, o presidente Alberto Guerra, ela não tem uma sequência. O presidente Alberto Guerra parece que ele não está ligado nas cobranças que recebe, ou daqui a pouco acha que todo mundo que cobra está torcendo contra, querendo mal, e rigorosamente não é esse caso. Primeiro, eu falo por mim, claro, não pelos outros. Primeiro porque eu sou gremista, eu quero sempre o bem do Grêmio. Só que para querer o bem do Grêmio, a gente precisa cobrar onde a gente está vendo que as coisas não estão andando. E nesse momento o Grêmio parece esse clube de fato alérgico à cobrança. Você faz uma crítica mais forte ao Renato, meu Deus do céu, não pode criticar o Renato porque ele é o super Renato, porque ele é estátua, porque ele é o Deus, ele é o Pai Nato. Gente, alô, olha a temporada do Grêmio. Nós caímos da Copa do Brasil para um time pior do que o nosso. Nós caímos da Libertadores para um time pior do que o nosso. Nós estamos em 15º no Campeonato Brasileiro. Desculpa, não tem 14 times no Brasil melhores do que o Grêmio. Simplesmente não tem. O trabalho é abaixo da média, abaixo da expectativa, e isso é óbvio. E um trabalho abaixo da média como abaixo da crítica como ele precisa ser cobrado.
e a gente não vê simplesmente nenhuma voz de cobrança partindo, especialmente do presidente Alberto Guerra. Pelo contrário, as manifestações públicas do presidente, que não são muitas, isso por si só também já é um erro grave da comunicação do presidente, as manifestações públicas dão conta de um presidente que apoia o Renato, que quer o Renato em 2025, que disse que todas as decisões que o Renato toma ele vai apoiar sempre. Quer dizer, o Renato não tem um chefe, ele tem um fã. E não dá para ter um fã num grau de hierarquia, certo? De um clube de futebol do tamanho do Grêmio. Em empresa nenhuma. O chefe pode gostar do funcionário, até pode ser fã do funcionário, mas na hora de fazer uma cobrança, ele tem que ser o chefe, ele tem que ser o patrão, ele tem que ser o gestor. Na hora da cobrança, o chefe não pode se portar como um fã, senão essa engrenagem da hierarquia, ela fica seriamente comprometida. E para mim, esse é um dos grandes problemas, se não o maior problema do Grêmio atualmente. Quero a opinião de vocês também, aqui embaixo na caixa de comentários. Para quem chegou até o final do vídeo, pode deixar o like, pode se inscrever no canal, façam isso. Isso ajuda bastante o crescimento aqui do canal, para que a gente consiga chegar cada vez a mais e mais gremistas. Valeu, gente!